Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar 5 passos para você encher um vaso, ter um vaso bem cheio, como esse de colares, em especial o colar de pérolas, que muita gente tem dificuldade no cultivo. Eu vou falar um pouquinho como que eu cultivo os meus colares. Eu tenho aqui esses 3 vasos e eles estão enormes, estão bem grandes. Então, eu vou te dar 5 dicas valiosas para você que tem dificuldade aí com esses danadinhos, que são lindos. As plantas pendentes, gente, elas têm o seu charme. Olha, gente, esse Plectanthus prostratus. Gente, olha que linda dessa planta toda florida. Olha como que esse vaso tá maravilhoso. Esse eu cultivo no jardim, né? No tempo, tá? Toma aí todo o solzinho durante o dia. E olha como que ele tá maravilhoso. Eu tenho 2 vasos dele, deixa eu mostrar o outro vaso para vocês, que também tá lindo. Olha, gente, que lindeza. Olha isso, como essa planta é linda. Essa planta é conhecida, pelo menos aqui na minha região, como boldinho suculento. E aí, você tem dessa plantinha em casa? Deixa aí para mim nos comentários. Então, vamos lá. Sem mais, né, enrolação, vamos para os 5 passos, tá bom? Eu vou dar as dicas e vou mostrar para vocês como que eu faço. Então, vamos ver na prática aqui como que eu faço para ter sucesso aí com os colares de pérolas. A primeira coisa, o primeiro passo é a retirada das mudas. Então, tem um segredinho aí que eu utilizo, né? Para que o meu colar, ele desenvolva mais rápido. Que esse segredo, ele está nesse processo de retirada de mudas. E qual que é o segredo? O segredo é você deixar enraizar as hastes que você vai fazer muda na própria planta matriz. Então, vamos supor que eu tenho somente esse colar aqui e eu vou fazer mudinhas dele. Eu vou escolher uma haste aqui e vou colocar ela no próprio substrato aqui do vaso. Ou, se estiver cheio, como esse meu, eu posso colocar um vasinho aqui do lado, né, do dela. E vou fazer esse processo aqui de colocar em cima. Eu vou fazer aqui só para vocês verem como que é. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha haste aqui, ó, que eu quero fazer mudinha dela, e vou colocar ela aqui sobre a terra, para ela criar raiz. Você vai arrumar aqui, arrumadinho aqui, ó, sobre um vasinho. Ó, você pode colocar ganchinhos para afirmar melhor. Eu faço só assim. Ou você pode colocar no próprio vaso, tá? Se o seu vaso não estiver cheio como esse, você pode colocar no próprio vaso. O importante é que você não destaque essa haste sem raiz, porque ela vai demorar bem mais tempo. Ela vai ter que enraizar primeiro, para depois adaptar o novo vasinho e começar a crescer. Então, eu aconselho primeiro você esperar essa haste enraizar. Ou, se você tiver um vaso assim como esse, que tá muito cheio, você vai puxar aqui, ó. Vai puxar um galinho com raiz. Então, é super fácil de você puxar, só tem que ter cuidado porque a raizinha é muito fina.
Então, no meu caso aqui, o que eu vou fazer? Como eu já tenho muita muda, né? O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma muda já enraizada. Eu não vou tirar dessa plantinha, eu vou escolher outro aqui pra pegar, vamos ver. Esse aqui, ó, é um dos maiores que eu tenho, ó. Tá bem grande, então eu vou pegar, vou escolher aqui uma haste dele, já com raiz. Então, gente, ó, eu escolhi uma haste aqui, é importante que ela esteja bem saudável, ó. Vou puxar ela aqui para vocês verem, ó. Você vem aqui na base da planta, ó, aqui é uma raiz, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, vou puxar a raiz. Então, a gente vai puxando, ó. Aqui já tem raiz. Se eu quiser plantar só essas raízes aqui, eu posso. Vou tentar puxar mais, ó. Ele costuma embaraçar bem, aí só vocês virem aqui, ó. E ver onde que tá a pontinha. Ó. Ó, então eu consegui 3 raízes. Já tá bom, agora eu vou fazer o meu replantio. Eu já falei o primeiro passo, que é você pegar uma muda, uma haste, né, uma ponteira aqui, que já esteja enraizada da sua planta. O segundo passo é o substrato que você vai colocar para essa muda para crescer. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um potinho 11, ó, eu coloquei uma drenagem, carvão no fundo. E eu tenho aqui o meu substrato, o substrato que eu uso, tem vídeo aí no canal, vou deixar nos cards aí, para quem quiser ver. O que eu faço no caso de colares? Eu vou diminuir o carvão, porque o carvão, ele vai tirar um pouco mais de umidade desse substrato. Então, eu vou diminuir o carvão e aumentar a vermiculita. Por que eu vou aumentar a vermiculita? Porque os colares, as plantas pendentes, elas gostam de mais umidade. E você pode pensar assim, se elas gostam mais de umidade, por que você vai colocar o carvão? Gente, o fato da planta gostar de maior umidade não significa que ela gosta de solo encharcado. Então, muita gente peca por achar que o colar, ele gosta de solo encharcado. Você não vai colocar o seu colar em um substrato que não seja drenável. Então, tem que ser drenável, sim. É importante você dar um substrato drenável, mas que vai reter a umidade nas raízes por mais tempo. O segredo tá aí para você conseguir cultivar as suas plantas aí, os seus colares, para ficar grandes, lindos e saudáveis. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui o substrato nesse potinho 11 aqui, ó, para fazer o replantio da nossa plantinha. Meu substrato já tá aqui no vaso, é importante a gente colocar até a borda, porque à medida que a gente vai regar, esse substrato vai abaixar. Aí, para você não ficar repondo e colocando substrato em cima da sua planta, coloca já ele bem cheio. Então, a terceira dica está aqui no replantio. É você não deixar a planta pendente desde o início. Ó, tem gente que vai plantar, o que eu vou fazer aqui? Com o auxílio de uma pinça, tá? Ou se você tiver qualquer objeto aí que você tiver, você vai criar aqui, né, um buraquinho e vai colocar as raízes. Ó. Então, já vou ajeitando aqui as minhas raízes. E vou cobrir, as raízes são muito finas. Então, a gente vai cobrir. Cobrir essa aqui também, ó. Isso.
quem quiser pode utilizar aqueles ganchinhos de pão, ó, para prender aqui para não ficar soltando, tá? E estaria pronto? Né? Eu acredito que sim. Mas aí vamos para a terceira dica. Como que eu vou encher meu vaso? Então, para encher meu vaso, eu vou colocar a planta toda aqui. Ó, vamos colocar de um jeito que essa planta ela tenha contato aqui com o substrato. Assim, ó. Toda a planta vai ter contato com o substrato. Oi, gente. Oi. Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, eu coloquei toda a planta no vaso. Não é isso? Aqui tem outro vasinho, gente. Então, vocês vão ajeitar de uma forma que a planta tenha contato, ó. Toda raizinha que tiver, vocês colocam já ela bem fundinha. Então, esse vasinho, o que eu vou fazer com ele? Eu já posso regar, né? Já posso regar porque ele tem raiz. Se você fizer um corte, não é o jeito que eu tô falando aqui, né? Mas no caso, se você quer fazer o corte, pode regar da mesma forma, porque é uma planta... Isso, porque é uma planta que tem um caule fino, não tem problema. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal para receber dicas. Não ser inscrito. Então, gente, dessa forma, você pode colocar outra haste aqui, se você quiser, tá? Mais hastes aqui. Desse jeito, o seu vaso, quando ele pender, ele já vai estar cheinho, porque ele vai enraizar aqui e vai soltar as pontas para crescer com bem mais força, né? Vai ser um colar aí, vai ser um vasinho cheio. Nesse processo, gente, tem que ter um pouco de paciência, porque ele demora um pouco aqui para crescer. A gente tem que esperar o tempinho da planta também. Mesmo, gente? Eu vou mostrar uma planta que eu fiz assim. Eu comprei ela no pote 11. Tava como esse vasinho aqui, pouquinha no pote 11. E eu fiz desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. Eu fiz o replante, enrolei ela toda no vaso. Eu vou mostrar como que ela tá hoje. Ó, eu fiz isso com esse colar aqui, ó, de ervilha. Olha como que tá fofura esse colar. Ó, quando eu replantei nesse vaso aqui, ele era do pote 11. Eu replantei nessa cuia e fiz daquela forma. Ele tava um vasinho mais cheio. E eu coloquei ele aqui, mas ele não tomou conta da cuia, né? Porque ele vai crescendo, ó. Ele vai crescendo. Quando eu falo que ele cresce, ele vai soltando as pontas, ó. Todo lugar que ele enraiza, ele solta uma ponteirinha dessa. E essas ponteirinhas, elas vão saindo para fora do vaso, ó. Se eu quisesse, eu já podia estar colocando essa, mas eu não coloquei. Olha aqui as raizinhas, tá vendo? Então, dá super certo, gente. Em pouco tempo, se vocês cuidarem da plantinha, vocês vão ter aí um vasinho bem cheio. Olha como que essa planta já tá grande. Olha isso. Ela já tá bem grande. Se eu quiser, inclusive, fazer mudinhas dela, eu já posso. Olha como que ela tá linda. Vamos falar agora do quarto passo para você encher o vaso com colar de pérolas, que é o local que você vai colocar, que seja a sua mudinha nova que você está fazendo, ou até mesmo o seu que já está com um tamanho bom, mas que você quer que ele desenvolva melhor. Gente, o colar de pérolas, ele tolera sol pleno? Tolera. Tem muita gente que cultiva, ele fica bem estressado com uma coloração diferente. Mas você vai retardar o crescimento da sua planta e não é o ambiente adequado para ela, porque é uma planta de meia sombra, escuro. Ela precisa de bastante iluminação, bastante claridade
E você vai ter isso em uma varanda que seja bem iluminada, embaixo de uma cobertura com sombrite, se você tiver, embaixo de uma árvore, se você tiver. Você não vai colocar essa planta em um sol pleno e esperar que ela se desenvolva aí de uma forma aí bem rápida, que ela não vai se desenvolver. Os meus eu cultivo embaixo das árvores, na varanda, embaixo de estrutura com sombrite. Então, aqui em casa, eu tenho vários lugares que eu coloco e dá super certo. Essa mudinha aqui, ó, que eu fiz hoje, eu vou colocar, ou eu posso colocar ela embaixo de uma árvore, ou um lugar bem fresquinho, tá? Embaixo de uma cobertura aí com sombrite, para ela se fixar aí no substrato. Vamos aí para o quinto passo para se ter um vaso cheio de colares, que é a rega. O colar, como eu disse, quando eu falei do substrato, ele precisa de uma quantidade de umidade maior, então você vai ter que regar o seu substrato mais vezes. Você não pode regar ele da mesma forma que você rega as suas outras plantinhas, porque ele vai desidratar. O caule dele é bem fininho, ó. Então, ele vai começar a secar o caule, tá? Como, então, que eu vou fazer a sua rega? Eu não posso te falar a frequência de rega, eu vou te falar a minha frequência de rega, baseada nesse substrato que eu te passei aqui, tá? Que tá aí no canal. Eu rego um dia sim, um dia não. Que nesse calor, né, gente? Porque aqui tá muito quente. É do jeito que eu rego as minhas folhagens. Então, quando eu rego as minhas folhagens, eu rego os meus colares, porque eles estão no substrato adequado. Se o seu substrato encharcar o vaso, você vai ter que espaçar mais, porque ele também não vai gostar de substrato encharcado. Eu já falei os 5 passos e eu vou deixar um bônus para vocês, que é uma dica aí após a floração. Então, a época de floração desses meninos já passou, ainda estão, né, abrindo as florzinhas, mas já deu bastante flor. Esse aqui, então, ó, tá bem sentidinho, ó. Ele já baixou bastante aqui o substrato e ele deu muita flor, tá muito grande. Então, uma dica: após a floração, se você puder, ou você vai completar o substrato do seu vaso, evitando de deixar essas bolinhas que são as folhas por baixo da terra, ou trocar o substrato, dar um novo substrato para sua plantinha e adubar a sua planta, né? Você troca o substrato. Oi, gente. E aduba a sua planta. Gabriel hoje tá a fim de aparecer. Aduba a sua planta para renovar aí, a planta, porque ela acaba se desgastando um pouco com a floração. É bom a gente dar aí, né, um pouco de vitamina, porque a água tem vitamina? Tem. Mas o substrato também tem, e o adubo, ele vai fornecer também uma quantidade aí de vitaminas que a sua planta precisa para crescer, desenvolver e tá bem, né, para a próxima florada. Gente, então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero aí que vocês tenham gostado das dicas, tá? Que essas dicas tenham sido úteis de alguma forma para vocês. Eu tô muito feliz, eu queria agradecer imensamente a todos os novos inscritos, a todos os comentários, agradecer a todo mundo, agradecer pelo carinho, e a você que é novo inscrito, e a você também que tá comigo aí, que sempre tá assistindo os vídeos, sempre deixando o seu like, deixando os comentários. Eu queria agradecer, gente. É muito engrandecedor, né? A gente vê o retorno aí
do que a gente posta e ver que está sendo útil os nossos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu gostaria de pedir para vocês para compartilhar com todo mundo aí que vocês conhecem, que falam que não consegue cultivar essas lindezas aí, esses colares. Compartilhem, gente, essas dicas, elas servem aí para todos os colares. Com exceção de alguns que toleram muito e ficam muito bem no sol pleno, né? Como o Plectanthus, gente, não vai sair. O boldinho suculento. Colar de rubi também tolera bastante o sol. Mas todos vocês podem cultivar a meia sombra. Eles ficam lindos a meia sombra, tá? Eu tenho um vídeo aí, para completar esse vídeo, tem um vídeo aí no canal que fala de todos os colares. Vou deixar também aí nos cards para vocês darem uma olhadinha. Deixe seu like aí, né? Se você gostou desse conteúdo. Se inscreva se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui, né, Gabriel?